Olá, sejam bem-vindos. Nós estamos juntos mais uma vez, ainda virtualmente, nós do nosso grupo de estudo bíblico, mas possivelmente próxima segunda estaremos juntos presencialmente, se Deus permitir, com um grupo reduzido em função do distanciamento, mas cheios de esperança, cheios de vontade de estar juntos para lermos a palavra e mergulharmos aqui no conhecimento e na sabedoria de Deus, que é Jesus, o autor e consumador da nossa fé, fé de qual estamos falando aqui na carta aos Hebreus, capítulo 11. Nós lemos até o verso 11 e vamos continuar agora a partir do verso 12. Então aquiete seu coração, cheio de temor e tremor, aquiete-se, chame os seus, procure um lugar bom, agradável e vamos juntos mergulhar nesse mundo do mistério da fé, do absurdo da fé, da loucura da fé. Para quem está perdendo é loucura, mas para quem está sendo salvo é poder de Deus e sabedoria de Deus. Vamos lá então? No verso 12, diz com relação ainda a Abraão e Sara, né? Por isso também Abraão, né? De um só, aliás, já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como a areia que está na praia do mar. Então, de Abraão, corpo já amortecido virilmente, Sara também, já tinha passado todo o fluxo dela, dali nasce uma posteridade enorme, da qual nós também somos descendentes, da qual nós fazemos parte espiritualmente, porque somos filhos de Abraão pela fé também. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas. Todos estes morreram na fé, vivendo em fé, como Paulo diz, o justo viverá pela fé, como Abacuque disse. E é um alerta para mim e para você, porque a fé, ela tem que se manifestar no contexto histórico. Não é um ato somente de crer, falar eu creio em Deus e pronto, não. Essa fé obra. Não é a obra que salva, é a fé, mas a fé produz. Então observe que nenhuma promessa de Deus concretiza na terra. As promessas de Deus não terminam aqui, porque aqui não é a nossa pátria final. Então todos eles morreram na fé, não desviaram, não negaram Deus. É por isso que Jesus diz sobre a questão da oração, e ele diz, porventura quando o Filho do Homem voltar à terra, achará fé nessa terra ainda? Ou seja, se falta fé na terra, falta amor, porque a fé atua pelo amor. Por isso que o mundo está congelando, está se tornando um grande iceberg a terra. Então, amados, desenvolva essa fé. Todos eles morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as de longe, porém, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Estava em uma morada transitória. Eram os xenos, chamados também de xenos aqui no texto, eram refugiados. Mas paraicomenos, os refugiados, os estrangeiros transitórios na terra, porque eles saudavam e sabiam de uma pátria mais excelente, né? Porque os que falam deste modo como eles manifestam estar procurando uma pátria. Então eu estou falando aqui e vocês estão vivendo e ouvindo, e eu estou vivendo isso aqui, porque meu coração, o seu coração, almeja uma pátria para além dessa terra. Nossa pátria não é a sepultura, não é o cemitério local. Não, amados. E diz o texto, verso 15, e se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas eu observo que eles nunca olhavam para trás, era sempre para frente. Abraão nunca quis voltar não, sempre peregrinando em terra estranha, porque sabia para onde ia e sabia que Deus o tinha chamado. Ele carregava no peito essa esperança. Verso 16, mas agora eles, tantos nós aqui presentes, os que ainda vivem pela fé, aspiram a uma pátria superior, celestial. É de onde está escrito, né? A Canaã celestial. A nova Jerusalém que desce dos céus ataviada como noivo para encontro com a igreja. E haveremos de estar para sempre com o Senhor.
Buscamos uma pátria celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Aleluia! Então, amados, esse corpo, essa terra, as plantas, os animais, só existem e são dessa forma porque ainda estamos nessa dimensão. Quando partimos daqui, isso não faz mais sentido. Muda-se de energia. É uma nova dimensão. A pátria celestial. O veremos face a face. Agora nós caminhamos assim, amados. Abraão, nós todos pela fé. O Espírito de Deus em nós, e nós vamos sendo transformados aqui no interior, de glória em glória, vendo agora como que em penumbras, como espelhos, assim obscuramente, até chegar aquele dia quando veremos face a face, a plenitude. Aleluia, amados, é assim que é. Verso 17, pela fé Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Quando Deus diz para ele lá em Gênesis, Abraão, pega teu filho, teu único filho a quem amas, vai até o monte Moriá, e o oferece por mim, e o sacrifica, e o mate por mim. Ele não titubeou não, amados. Ele preferiu ser chamado de um monstro, de um criminoso, do que negar Deus. E aí é que entra Kierkegaard. Para explicar então essa festa a Deus, você tem que sair do mundo estético, do ético, você tem que sair do mundo das morais humanas e ir para o nível da fé, do absurdo, e mergulhar e dar o passo, e dar o salto no escuro. O que na verdade nunca é escuro, porque quem anda pela fé sabe para onde vai. Mas a priori é assim, amados. A fé se manifesta assim. E diz o texto que ele estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito, em Isaque será chamada a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Você observa que Abraão ele não pensa duas vezes. Ele guarda aquilo silenciosamente no coração. Ele não comenta com a esposa Sara que ele ia acordar de madrugadazinha, ia pegar o filho, abordar o jumento, o cutelo, a lenha, e ia sacrificar, ia oferecer a Deus sacrifícios, mas o sacrifício estava carregando com ele, que era o próprio filho, já desmamado, já apartado de Sara, já não amamentava mais a criança. Porque se ele contasse para Sara, ele jamais amanheceria no outro dia. Ele seria o morto. Isaque ficaria vivo, porque a mãe, não deixaria não. Ele quietinho sai. E não é fácil para ele fazer essa caminhada da casa dele até o monte Moriá, vendo a indagação de Isaque, o filho, dizendo: pai, eu estou vendo tudo. Eu e o senhor estamos indo, está aqui a lenha, está aí o machadinho, a machadinha para sacrificar, mas cadê o cordeiro, cadê o animal? E ele com aquela voz segura, aquele olhar fixo, confiante, só dizia assim: Deus proverá. Ou seja, no monte do Senhor a visão, Deus vê com antecedência, proverá, vê antes, ele enxergou antes, ele sabia que Deus era poderoso para ressuscitar o filho dentre os mortos, mesmo o filho sendo o único que ele tinha, e era o alvo da promessa de que em Isaque sairia uma grande multidão. E como é que ele sacrificaria o único filho, o filho da idade avançada? Como que ele ia fazer outro? Mas no coração ele cria que Deus era poderoso para ressuscitar até dos mortos, e de fato ele o fez, amados. Ele o fez. Você imagina o desespero de Isaque? Imagina-lo, a fala dele, a ânsia dele, o trauma de Isaque ao ver um machadinho descendo sobre ele para sacrificar. É por isso que na Bíblia dá a entender o Deus de Abraão, o temor de Isaque, e o Deus de Jacó. Observe que a vida de Isaque na terra é a vida dos patriarcas a menos sofrida, porque Deus contemplou tudo isso. E na verdade, figuradamente, Abraão sacrificou o filho, Deus viu o coração dele. Foi por isso que o anjo gritou e gritou forte: não faças isso, Abraão. Sim, amados, quem crer
Quem anda pela fé, crê em ressurreição. Crê que as sepulturas vão se abrir, que tumba vai sair, que mortos vão ressuscitar. Sim, amados. A terra vai dar conta, o mar vai dar conta. Quem vive pela fé sabe que o que dá sentido à vida é a ressurreição. Quem vive pela fé sabe que não tem como tudo se concretizar na terra, porque a terra também passará. Sim, amados, é assim que é viver pela fé. Diz o texto, verso 20, pela fé, igualmente Isaac, da mesma forma que ele viu o pai em fé fazer tudo isso. E eu sugiro que vocês que gostam de ler, procurem um texto de Kierkegaard, Søren Kierkegaard. Ele escreve um texto sobre esse aqui, sobre esse sacrifício de Abraão oferecendo Isaac, chamado Temor e Tremor. Leia, lindo, procure e leia. Vai desenvolver mais a sua mente, enxergar as nuances daquele momento. Verso 20, pela fé, igualmente Isaac abençoou a Jacó e Esaú. Então Isaac ressuscitou dos mortos, porque o cordeiro estava lá atrás e Deus poupou. Então Isaac também é um tipo de Cristo. Mas ele teve filhos, Esaú e Jacó. Ele abençoou os dois quando estava ainda por vir. Vendo o futuro, ele abençoa os filhos. Pela mesma fé, Jacó, filho de Isaac, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José ainda no Egito, e apoiado sob a extremidade do seu bordão, adorou. Chamou todos e abençoou todos. Sede fecundos na terra. Não vai faltar quem sirvam vocês. Vocês terão melhor mosto, melhor vinho, melhor azeite. Era a bênção da destra do pai naquele tempo, que tinha um significado poderoso quando o pai abençoava o filho. Eles viram o invisível. Enxergaram pela fé quilômetros de distância à nossa frente do mundo. Então era um povo que vivia praticamente num mundo paralelo, vive em fé. Você enxerga aquilo que normalmente não se enxerga com os olhos da carne. Olha, amados, diz mais o texto, pela fé José, e todos nós já conhecemos a história de José, narrada lá em Gênesis, é muita história pela frente. E todos sabem que José, no fim da vida dele, ele sabendo que ele ia passar, que o povo de Israel ficaria ali, temendo tudo, antevendo tudo, prenunciando tudo, ele fez menção do êxodo. Ele falou assim, vocês vão partir daqui. Deus não vai deixar vocês aqui nessa terra escravizados, não. Vocês sairão daqui, dos filhos de Israel, bem como deu ordens quanto aos seus ossos. E quando Deus tirar essa multidão de mais de 1 milhão de pessoas daqui do Egito, por favor, não deixe os meus ossos aqui. Leve os meus ossos para a terra prometida. Aleluia. E enterre e sepulte já lá no sepultamento, lá em Macpela. Era o lugar deles, do sepulcro deles. Coloca tudo lá, porque nós haveremos de passar. Amados, isso é tremendo. Isso é poderoso. Isso é majestoso. E diz o texto, verso 23, pela fé Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa, também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Amados, aqui é história para mais de metro. E eu vou começar a narrar um pouquinho aqui para vocês deslumbrarem, porque a lenda judaica, o que narra ao redor da história judaica, para eles Moisés é o ícone, é o auge, é a figura principal que tem no mundo deles, porque é aquele que os tirou da terra do Egito. Passou-se esse tempo todo escravizado. Deus levanta Moisés, mas a história diz que quando o faraó viu aquele povo crescendo a multidão, ele começou a preocupar-se. E dali para frente ele começou a matar os filhos das mulheres hebreias quando nasciam. E aí a lenda conta que Amram e Joquebede, os pais de Moisés, Amram, ele foge, ele sai da presença de Joquebede. Não porque não a amasse, por 3 anos ele sai, porque ele não suportou, né? Após só o nascimento de Miriam,
Ele não suportava ver a mãe sofrer com a perda dos filhos, com a morte dos filhos que nascessem. É quando Miriam levanta e profetiza: Deus ainda fará com que meus pais tenham filho, e esse filho vai libertar o povo de Israel do Egito. É quando ela chega, fala para Arã, o pai, e confronta: pai, o que o senhor fez, pai? Aí o pai, envergonhado, volta, e é onde deles nasce Moisés, que a lenda diz, e a Bíblia diz que era extremamente formoso. Tanta formosura, os pais o esconderam. Quando o faraó perceberam que as mulheres hebreias estavam escondendo os filhos, eles levavam as mulheres hebreias com seus filhos, as mulheres egípcias com seus filhos pequenos. Chegavam nas casas e, se tinham meninos escondidos, o que as mulheres egípcias faziam? Beliscavam os meninos delas. Eles choravam, aí os filhos das hebreias também choravam, e eles pegavam e levavam. Foi aí que, mais uma vez, o mistério da fé. Quem vai explicar a fé? Eles pegam Moisés, depois disso, escondido por um tempo, faz um cesto, betuma todos, pega Moisés, põe dentro e solta no rio Nilo. É quando chega Bitia, que é o nome dela usualmente parece que era Artemis, um negócio assim. O nome da filha de Faraó, Bitia. Artemis, o nome dela, isso, Artemis. É que ela pega essa criança no rio, encantada e fascinada com a beleza dele, pega para si para cuidar. Miriam, que estava acompanhando nas margens do rio, viu. Quando ela pega a criança pequena, Miriam aproxima. Quer que eu arranje alguém para amamentá-lo? Era criança de peito ainda. Ela fala: traz. Miriam vai e busca a própria mãe. E é aí, amados, que começa uma grande história. E eu continuo com vocês no nosso próximo vídeo, na continuidade, com uma história linda. Aí você vai perceber que Moisés é amamentado pela própria mãe Joquebede. E enquanto amamenta, aí é que eu chamo você. Ela contou toda a história para ele. Então você conta a história de Deus para os seus filhos. Narra as mais lindas histórias para eles. Vai ficar tudo guardado no coração deles. E isso não espera nascer não, ainda no ventre, viu? Ciência sabe disso. Conte história para os seus filhos e ore com eles nesse instante. E abençoe os seus filhos, pais, mães, e abençoe sua família, e abençoe sua casa, e abençoe todos os seus sonhos. Fala: Deus, eu estou aqui para viver em fé. E não deixe ninguém te desviar da fé. Não deixe. Eu continuo a história de Moisés para vocês no nosso próximo vídeo. Vamos orar juntos nesse instante em nome de Jesus. Coloque suas causas diante de Deus, seus pedidos. Ore pela terra, ore pelas nações, ore pelo Brasil, ore pelos estados, pelos governadores, ore pelos nossos ministros, deputados, ore pelos nossos prefeitos, ore pelos nossos profissionais de saúde, ore por aqueles que estão chorando, pranteando seus mortos sem nem sequer vê-los. Ore, é tempo de clamor. Quem tem fé, clame, porque é do alto que vem o socorro. Pai Celeste, nós clamamos a Ti, a Tua intervenção e o Teu milagre, porque aqui no peito nós bem sabemos que é o Senhor quem comanda, quem domina, quem está sentado sobre céus, terra e mar. É o Senhor quem reina soberanamente, é o Senhor quem dita, é o Senhor quem anda na história e sopra na história o vento do Espírito e atua na vida dos patriarcas, dos profetas, dos apóstolos, dos discípulos, dos pastores, dos filhos do Senhor. É o Senhor quem faz todas as coisas, é o Senhor quem reina soberanamente, e o Senhor um dia nos chamou em amor. O Senhor fez resplandecer em nós a luz, o Senhor nos revelou o Teu Filho, o Senhor nos deu do Teu Espírito, o Senhor nos selou e nos cobriu com o sangue da justiça do Cordeiro Eterno, imolado antes da fundação do mundo e manifestado na história para nossa salvação eterna. Obrigado, Pai, porque sabemos nós que caminhamos como forasteiros, entendendo aqui no Espírito
que nossa pátria, Pai, não é a sepultura, não é o cemitério, a nossa pátria não é na terra, a nossa pátria é nos céus, de onde virá o Salvador. Bendito seja o Senhor, aleluia, aleluia, maranata. Ora vem, Senhor Jesus, abençoe cada vida que tem oração, cada casa agora em oração. Abençoe a nossa terra, nossos líderes. É tempo, Pai. Traz consciência a eles. Tira do coração deles esse espírito de corrupção, de tirar, de roubar da boca do pobre, do órfão, da viúva, do necessitado, mesmo que seja o dinheiro da saúde deles. Tem misericórdia, Pai. Oh Deus, quebra os grilhões da morte. Salva os humanos, Pai, da morte. Livra-nos, Pai. Aponta a luz. Aqueles que estão andando cegamente, enxergando seus próprios ventres, construindo tesouros aqui na terra, como se aqui fosse a nossa morada. Oh Deus, abra os olhos deles, perdoa-os, Pai. Converta-os ao céu do Senhor, liberta-os. E agora, Pai, por amor do Senhor, envia o teu anjo, Pai. Toca cada um agora, unja da cabeça aos pés e tira toda enfermidade dentro das nossas casas, das nossas vidas. Livra-nos da peste em nossas casas, nossas ruas, nossas cidades. Livra-nos da peste. Oh Deus, e põe um fim nisso, Pai. Mas levanta uma geração de homens e mulheres que te adora em espírito e em verdade, que te serve de todo o coração. Cura-nos, Pai. Tira do coração do teu povo o desânimo e a desesperança. E faz-nos firmes, convictos, vivendo, Pai, como quem vê o invisível, como quem já tomou posse pela fé de todas as bênçãos do Senhor. Então, Pai, não deixe os teus filhos morrerem na praia, não. Permita, Pai, que o nosso barco, conduzido pelo piloto Jesus, chegue do outro lado. Aleluia. E que cada um, Pai, continue sonhando os sonhos que o Senhor deu para eles, em nome de Jesus. É assim que nós oramos, cheios de gratidão, cheios de louvor e cheios de adoração, e repreendemos toda seta de Satanás, toda obra maligna contra os teus filhos, contra a casa dos teus filhos, em o nome de Jesus. Amém, amém e amém.